Olá, crianças! Na nossa aulinha de história, já estamos no livro 2, tá? E a gente está na unidade 3. E nesta unidade, a gente vai ver o assunto sobre o tempo na vida das pessoas. Para começarmos, iremos falar sobre o tempo do relógio. Ouçam bem, peguem o livro de vocês, coloquem na página 4 e ouçam bem o que a tia vai ler, esta leitura que está aí. Como você sabe, a hora de acordar ou de ir para a escola é muito importante. Então, vocês irão ouvir a leitura que a tia irá fazer sobre a letra da canção. O relógio passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia. Tic-tac, 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 tic-tac. Vocês já ouviram esse barulhozinho? Tic-tac é o barulho que o relógio faz, ou seja, a onomatopeia que representa os relógios. Mas esse barulhozinho tic-tac, tic-tac, a gente só escuta nesse tipo de relógio, nos relógios analógicos, que são esses que têm os ponteiros. E esses ponteiros que vocês estão vendo aí, eles indicam os minutos, que é este ponteiro maior, as horas, que é o que está no ponteiro menor, e os segundos, que é este ponteiro fininho. Então, o único relógio que faz esse barulho da onomatopeia dele representado, que representa o som, é um relógio analógico, que é tic-tac, tic-tac. Então, é ele quem faz esse barulhozinho. Vocês já pararam para pensar qual é a importância do relógio para a gente? Hein? E isso, criança, a importância do relógio é que ele serve para marcar as horas do nosso dia. E daí a gente pode se organizar, né? A gente pode, de acordo com as horas, organizar como será e como funcionará o nosso dia. Então, certo? Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente sempre consulta as horas, a gente sempre verifica as horas para poder ver como é que funciona, certo? Então, o relógio ele é muito importante para a gente nos organizar, para a gente ver as horas do nosso dia a dia. E sabemos, que eu já disse a vocês várias vezes, que o dia tem 24 horas, certo? Então, os relógios, eles seguem como algo muito importante para a gente, para nos orientar o andar das horas que está no dia. Temos tipos de relógios, certo? A tia acabou de contar a vocês que o relógio que faz esse tic-tac é um relógio analógico, que é aquele relógio de ponteiros. Mas, certo, como a tia falou a vocês, existe sim outros tipos de relógio. Vimos nessa canção que a tia falou, né, que é sobre o relógio, né, que é o tema principal da canção, que ele é um instrumento que a gente utiliza para marcar a passagem do nosso tempo, né, e que o relógio, ou seja, que o nosso tempo, ele está dividido, no relógio ele está dividido em minutos, segundos e horas. E existem vários tipos de relógio. Observe os relógios que a tia está mostrando agora, né? Esses relógios que a gente está vendo, todos eles com ponteiros, são o que a gente chama de relógio analógico.
E esse onde a gente não vê o ponteiro é o que a gente chama de relógio digital, é onde a gente só vê os números, certo? No relógio analógico, como a tia já falou a vocês, esse ponteiro que é pequeno, que é bem fininho, ele está indicando os segundos, certo? E depois vem esse ponteiro que é maior, que ele indica, no caso, a passagem do tempo através dos minutos. Quando ele dá essa girada todinha no relógio, então é porque já se passou 1 hora. E esse ponteiro menor que vocês estão vendo é o que indica a hora, certo? Já nos relógios analógicos, como você está vendo aí, esse número que vem na frente, ou seja, ele é as horas. E os números que vêm depois desses 2 pontinhos são os minutos, certo? Então, crianças, a gente vê nos relógios as horas que são indicadas. E quando os relógios está o ponteiro menor no número e o ponteiro maior no 12, significa que aquela hora está pontualmente, certo? Se vocês verem o relógio mostrando o ponteiro pequeno no número que está no relógio e o ponteiro maior no 12, então significa que aquela hora está pontualmente. E nos relógios analógicos, ou seja, esse de ponteiro, ele só vai até o número 12. Então, para ele completar um dia, ele tem que girar isso tudinho por 2 vezes, porque a tia falou para vocês que um dia tem 24 horas. Já os relógios digitais, que é o que você está vendo aí, ele vai completando até chegar ao número 24, que é as 0 horas, certo? Então, os relógios analógicos você só vê até o número 12. Então, para ele completar um dia, ele vai ter que dar 2 voltas para poder completar um dia, certo? Os relógios de outra época, tá? O primeiro instrumento a contar o dia foram criados há cerca de 3.500 anos. Foram os relógios que a gente chama do Sol. Depois, que é isso que você está vendo, depois foi criados os relógios de água e os relógios de areia. Há também registros de que existem relógios de cera, tá? Observe esses desenhos que a tia está mostrando aí e conhece como é o funcionamento desses instrumentos. O relógio de sol, que é este que você está vendo, ele marca as horas do dia de acordo com a posição da sombra projetada na superfície. É feito como se fosse um bastão ou uma haste na vertical sobre uma superfície circular, com divisões de marcar as horas. Já o relógio de areia, que é o que a gente chama de ampulheta, também ele é conhecido, né, como a tia falou, marca o tempo de acordo com a passagem da areia do recipiente de cima para baixo. Depois só inverter que ele vai trocar. O relógio de água, que é este que você vê agora, também é conhecido como clepsydra. É feito de 2 recipientes posicionados em cima um do outro. O tempo é medido por meio de velocidade do escoamento da água do recipiente de cima para baixo. Este é o relógio de cera ou de vela, marca a passagem do tempo de acordo com a velocidade e o derretimento da cera da vela. Também temos como perceber o tempo através do tempo da natureza. Como assim, Tia?
a observação dos fenômenos naturais da natureza, ele também foi muito importante para a cicatrização dos primeiros instrumentos que foram criados para contar a história do tempo. Foi observando a passagem do dia e da noite e as repetições de alterações climáticas, ou seja, as nossas estações do ano, das fases da lua e que no caso que a gente chama, e das cheias, que são dos rios e mares, e secas também, que os povos antigos criaram meio de contar e organizar o seu tempo, ou seja, antigamente, certo? As pessoas, como não existia o relógio, né? Bem antes dessa existência desse relógio, ele utilizava também o tempo na natureza para poder marcar a passagem do tempo deles, que era o que acontecia, né? Em diversas regiões do nosso país, certo? Do nosso Brasil, fenômenos como chuvas têm grande influência, viu? No registro do tempo. E do nosso cotidiano, das coisas do nosso dia a dia. A tia agora vai ler um texto a seguir, né? E vocês vão entender melhor o que a tia quer falar sobre isso. Na nossa região, o carro é o barco e a estrada é a água. O vai e vem das águas e das chuvas determina a vida de tudo e de todos nós, começando pelas estações. Inverno é a mesma coisa que cheia e verão é igual a seca. Define também os percursos e as plantações, o que comemos em cada época e o calendário escolar. A chuva serve até de relógio. É sempre tão pontual que vira referência para marcar o compromisso. Ô comadre, passo aí para tomar um café depois da chuva da tarde, né? Então, vocês estão vendo um texto de um pessoal que mora na região baixa do Amazonas, certo? Então, ele lá, a maré alta para eles, né? Ou seja, o inverno, que é o tempo de chuva, é igual a cheia. E já o verão é seca. Então, é por lá. Como eles não têm estrada, por isso que eles dizem que como eles não têm estrada, o que é que ele tem como estrada? A água. Por quê? Porque eles moram em uma região onde ele tem que estar se transportando de um lugar para outro através de um barco. Aí sabemos que o barco anda na água. Então, o barco para eles é o carro, para eles se locomoverem lá de um lugar para outro. E a água é a estrada, como a criança cita no início do texto, certo? Então, as influências de fenômenos como chuvas para eles, para essas pessoas dessa comunidade da região Amazonas, eles influenciam bastante, porque no período de cheia, no caso, né, são diversos fatores que acontecem no nosso cotidiano. Então, a alimentação em cada época do ano e o calendário escolar, como a gente viu, o que ele vem falando, que influenciam. Então, nesse local, as chuvas influenciam como se fosse um relógio, certo? É o que eu posso lhe dizer. E ele é uma forma pontual daquela região, tornando-se dessa região, a gente já sabe que existe região com um relógio, certo? E tem, através das chuvas, eles vão se baseando pelas suas atividades do dia a dia, do que eles podem fazer, certo? Então, para eles, certo, dessa região, a chuva, que é um fenômeno da natureza, funciona também como um relógio, certo? Então, este foi o nosso assunto de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e até logo mais na nossa.